O tempo não se dobrou com violência. Não houve choque, nem vertigem. Apenas silêncio. Quando minhas patas tocaram o solo seco e quente, senti um mundo que ainda não tinha nome. O vento cruzava colinas nuas, e o céu parecia maior do que qualquer outro que eu já tivesse visto. Não havia cidades, nem estradas. Apenas terra, pedra e humanidade em estado bruto. Eu estava em um tempo anterior, aquilo que chamamos de história. Antes da escrita, antes da agricultura, antes das cidades. Os humanos viviam em pequenos grupos móveis, seguindo as estações, acompanhando rebanhos, colhendo o que a terra oferecia. Nada ali sugeria permanência, tudo era movimento e passagem. Ainda assim, algo destoava. No alto de uma elevação suave, vi movimento constante. Pessoas carregavam pedras grandes demais para um acampamento comum. Não era abrigo, não era caça, era construção. E naquele tempo, isso não deveria existir. Aproximei-me com cautela. Ninguém parecia notar minha presença. Não porque eu me escondia, mas porque aquele não era um tempo em que gatos observadores faziam parte das histórias humanas. Eu era um detalhe do ambiente, mais uma sombra entre muitas. O lugar era Göbekli Tepe, um nome que só surgiria milhares de anos depois, quando arqueólogos encontrassem o local enterrado. Para aqueles humanos, era apenas um monte na paisagem, escolhido por razões que iam além da sobrevivência imediata. E isso já era estranho. Ali, antes de qualquer aldeia permanente, antes de qualquer campo cultivado, alguém decidiu erguer algo que não alimentava o corpo. Algo feito para a mente, para o espírito ou para uma angústia mais profunda. A necessidade de sentido. No centro do local, pilares de pedra em forma de T se erguiam contra o céu. Eram enormes, talhados em um único bloco, pesando várias toneladas. Não havia metal, rodas ou animais de carga. Apenas mãos, cordas, alavancas e o tipo de insistência que dura gerações. Os pilares eram cobertos por relevos. Raposas, serpentes, javalis, abutres. Animais que caçam, ameaçam, observam. Quase nenhuma planta, nenhum rosto humano. Era um mundo onde os animais dominavam a narrativa gravada na pedra. À luz baixa do sol, percebia que não eram rabiscos improvisados. As linhas eram firmes, repetidas, padronizadas. Havia estilo, proporção, hierarquia visual. Alguém havia aprendido a esculpir ali. E continuava ensinando outros a fazer o mesmo. Ao redor, o vazio. Nenhuma vila densamente ocupada. Nenhum aglomerado de casas de pedra. Apenas alguns abrigos simples nas redondezas, mais próximos de acampamentos do que de uma cidade. O monumento estava pronto muito antes de qualquer traço claro de urbanismo. Isso invertia a história que gostamos de contar. Costumamos imaginar que primeiro surgem vilas, depois cidades, depois templos. Ali, o templo parecia ter vindo antes de tudo. A arquitetura do sagrado antecedia a arquitetura do cotidiano. Percebi que a pergunta, como construíram isso, era importante, mas secundária. A pergunta mais profunda era, o que era tão urgente, tão necessário, que justificou levantar pedras gigantes antes mesmo de garantir uma vida estável? Eles eram caçadores-coletores. Dependiam da caça, da coleta de plantas selvagens e do conhecimento do terreno. Não tinham reis, exércitos permanentes ou cidades. Ainda assim, ali estavam, reunidos em torno de um projeto que ultrapassava a sobrevivência imediata. Para erguer Göbekli Tepe, era preciso coordenar tarefas, dividir funções, planejar o uso do tempo. Era necessário que muitos aceitassem dedicar esforço a algo que não se comia nem se vestia. Isso exige mais do que necessidade. Exige crença. Ninguém carrega pedras gigantes apenas por curiosidade. Havia uma ideia compartilhada, talvez uma visão do mundo, talvez uma angústia comum diante do desconhecido. Uma promessa de que, se aquelas pedras ficassem de pé, o mundo faria mais sentido. Olhei seus rostos queimados de sol. Não vi pânico, vi foco.
gestos repetidos, passados de mão em mão. Havia respeito pela área delimitada por aquelas pedras. Entrar ali não era um ato neutro. Era atravessar um limiar simbólico. Eles não escreviam, mas lembravam. A memória era feita de histórias contadas, gestos repetidos, caminhos percorridos. Em vez de registrar o cotidiano, eles gravaram símbolos capazes de atravessar milênios. Göbekli Tepe era menos ferramenta e mais mensagem. Naquele espaço, a organização humana não aparecia como meio para plantar, mas como meio para significar. Reunir-se não era apenas sobreviver, era dizer em conjunto: nós estamos aqui, e isso tem um sentido. Durante séculos, ensinamos que a religião surgiu para organizar cidades e estados. Primeiro a agricultura, depois o excedente, depois templos e deuses para legitimar o poder. Göbekli Tepe colocava essa sequência de cabeça para baixo. Talvez não tenha sido a cidade que criou o sagrado. Talvez tenha sido o sagrado que convocou a cidade. A necessidade de ritual, de encontro, de falar com algo maior, pode ter reunido pessoas antes de qualquer muro, praça ou mercado. Os pilares centrais eram figuras antropomórficas sem rosto. Braços, mãos, cintos, às vezes animais pendurados, mas nenhum olhar esculpido. Eram presenças anônimas, mais ideias do que indivíduos. Forças, não personagens. Não sabemos que nome lhes davam. Talvez nem usassem nomes. Mas é claro que viam ali algo mais do que pedra. Aquilo organizava o espaço, o corpo e o medo. Dizia onde começar o silêncio, onde falar baixo, onde olhar para cima. E não havia campos de trigo por perto. Antes da colheita, já havia altar. Antes da escrita, já havia símbolo. Em vez de pedirem proteção para plantações, eles pareciam pedir ordem para um mundo imprevisível. Göbekli Tepe não explica sozinho a origem da religião, mas mostra que ela talvez não seja um subproduto da vida urbana. Pode ser o contrário. A cidade é que nasceu para sustentar o desejo antigo de se reunir em torno de algo que não se pode tocar. O lugar não era usado o tempo todo. Ele acordava em momentos específicos. Grupos vinham de longe, trazendo consigo comida, histórias, tensões e alianças. Aquilo parecia menos um espaço de moradia e mais um palco para encontros marcados. Grandes quantidades de animais eram abatidas e consumidas ali. Festas, banquetes, celebrações. Comer em conjunto, diante dos pilares, transformava carne em narrativa. O alimento se tornava argumento. Nós pertencemos ao mesmo círculo. Não encontrei sinais claros de guerra ligada ao lugar. Vi lanças, sim, mas voltadas para a caça, não para batalhas campais. Vi mais cooperação do que conflito. Göbekli Tepe parecia um centro de convergência, não uma fortaleza. Ninguém reivindicava a posse do espaço. Não havia tronos, nem casas coladas ao círculo central. O lugar pertencia a todos que aceitassem o ritual, e a ninguém em particular. Era comum, mas não banal. Eu observava à distância, respeitando o perímetro invisível. Sabia que aquele não era um cenário para a minha presença, mas para a deles. Às vezes, ser testemunha é apenas isso: calar e olhar. Era um mundo sem tratados escritos, mas com acordos implícitos. Göbekli Tepe funcionava como um lembrete em pedra de que, mesmo antes da lei, já havia limites, gestos e silêncios que todos entendiam. Depois de muito tempo de uso, algo mudou. Aos poucos, os círculos de pedra foram sendo preenchidos. Terra foi lançada para dentro. O que fora cuidadosamente exposto começou a ser coberto. Não era um desmoronamento natural, era trabalho humano. Junto da terra, ossos, fragmentos de ferramentas, restos de festas. Era como se encerrassem um livro, página por página, até que nada mais ficasse legível à superfície. Enterrar é uma decisão forte. Enterrar algo tão trabalhoso é ainda mais. Eles não tentaram destruir os pilares, apenas os fizeram desaparecer da vista.
como se o tempo seguinte não estivesse pronto para olhar para aquilo. Talvez o ritual tenha mudado de lugar. Talvez novos símbolos tenham surgido, mais adaptados a aldeias, plantações, outra forma de vida. Talvez aquele modelo de encontro já tivesse cumprido sua função. O que parecia fim foi preservação. O solo protegeu os relevos do vento, da chuva, do esquecimento completo. Sem a terra que os cobriu, as imagens de raposas, serpentes e abutres não teriam chegado até nós. Há esquecimentos que matam e esquecimentos que guardam. Göbekli Tepe conheceu o segundo tipo. Foi escondido não para desaparecer, mas para dormir até que outra era pudesse reencontrá-lo. Durante mais de 10.000 anos, Göbekli Tepe permaneceu enterrado. Acima dele, a humanidade inventou a agricultura, a cidade, o império, o alfabeto, a moeda, a filosofia, o mercado, o tribunal. Enquanto isso, o círculo de pedra seguia imóvel sob camadas de terra. Faraós foram enterrados em pirâmides, cidades foram erguidas e queimadas, mapas foram redesenhados incontáveis vezes. E ninguém imaginava que, sob um monte discreto na Anatólia, dormia um templo mais antigo do que qualquer mito escrito. O silêncio não apagou a pergunta gravada nas pedras, apenas adiou o momento em que alguém voltaria a ouvi-la. Às vezes, a história se cala para que outra parte possa falar primeiro. Quando arqueólogos começaram a escavar o local, no fim do século XX, perceberam rapidamente que estavam diante de algo fora de escala. As datas não batiam com os livros. O que estava de pé era mais antigo do que a própria ideia de civilização que usávamos. Teorias precisaram ser revistas. Linhas retas viraram curvas. A noção de que primeiro comemos em paz, depois filosofamos, perdeu a simplicidade. Göbekli Tepe lembrava que às vezes filosofamos justamente porque não há paz. As pedras não argumentam, não respondem. Elas apenas estão ali. E sua existência obriga perguntas para as quais ninguém tem resposta completamente confortável. Göbekli Tepe nos obriga a admitir que talvez tenhamos começado diferente do que gostaríamos de acreditar. Talvez não sejamos, em essência, animais econômicos, que depois inventaram deuses. Talvez sejamos, desde o início, animais simbólicos. Essas pedras sugerem que o impulso de significar veio junto, ou até antes, do impulso de acumular. Que nos reunimos para contar histórias e enfrentar o desconhecido, e só depois para medir campos, erguer muros e discutir fronteiras. Isso não torna o mundo mais simples. Pelo contrário. Se o sagrado vem primeiro, a linha entre fé e política, entre mito e organização social, fica mais emaranhada. E talvez sempre tenha sido assim. A história deixa de ser um degrau atrás do outro, em direção ao progresso. Passa a ser uma espiral. Repetimos perguntas antigas com vocabulários novos. Voltamos a lugares que não sabíamos que já tínhamos visitado. Ao olhar Göbekli Tepe, eu sabia que não estava ali para entender tudo. Estava ali para testemunhar o tamanho da pergunta. Às vezes, aprender é aceitar que há coisas que continuam maiores do que qualquer resposta. Alguns lugares existem para nos lembrar de que não somos o começo de nada. Somos apenas aqueles que, por um breve momento, conseguem enxergar um pouco mais fundo na escuridão. Se quiser continuar viajando comigo por momentos que moldaram a humanidade e por histórias mais antigas do que a memória escrita, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. O tempo guarda segredos que ainda estamos aprendendo a ouvir. Eu estarei lá para observá-los com você. Até o próximo episódio.